Então, como estávamos falando sobre os documentos necessários para, para que a igreja possa ser conduzida de sorte e de forma legal, é preciso que haja estatuto, carimbo do CNPJ, livro de caixa, livro de ata, declaração de isenção de imposto de renda como pessoa jurídica e a ata de eleição da última diretoria. Então, vamos começar pelo estatuto. O estatuto, como estávamos falando, é justamente os deveres e direitos legais internos que a igreja tem, a forma que a igreja é conduzida pela direção da igreja, e à luz de um princípio que é a palavra de Deus. Então, esses direitos e deveres são estatutos, e esse estatuto é um documento que deve estar em ata, assinado pela diretoria, que é composta por pastores, por líderes, por diáconos, tá certo? E isso é imprescindível. Só que essa documentação, ela precisa ser registrada em cartório, porque se essa ata, ela simplesmente for apresentada e apreciada pela diretoria local da igreja, sem levar em consideração o registro no cartório, esse livro de ata ele fica sem valor nenhum no que diz respeito à pessoa jurídica, tá certo? Então é importante fazer isso, por quê? Porque todo tempo que alguém chegar nessa instituição e querer badernar, né, querer controlar alguma coisa, a igreja ela vai estar acobertada pela justiça, né? Como pessoa jurídica, ela tem seus direitos e seus deveres. Por isso que é importante que o livro de ata seja registrado em cartório. Tá certo? Por exemplo, na compra de um terreno, né? A compra de um terreno deve ser registrado no nome da igreja. Ainda que um líder, ainda que um pastor venha ceder o terreno para construir a igreja, mesmo assim, esse terreno ele deve ser passado para o nome da igreja. Não pode ficar no nome de pastor, no nome de líder nenhum. Assim é que se funciona, tá certo, os direitos tributários da igreja. Página 91, nós temos aí alguns documentos necessários para as congregações. E aí nós vamos ver que o boletim informativo é importante sobre atividades anuais, mensais. Tem igrejas que informam suas atividades de forma mensal, mas tem igrejas que informam de maneira anual, ou seja, de 6 em 6 meses, às vezes uma vez por mês. Por exemplo, passou 6 meses, então a igreja deve ter uma ata com as informações das atividades de janeiro até o mês de junho, né? São 6 meses, informando se teve batismo, se teve salvação de almas, quantas almas foi, se teve aclamação de membro, algum membro que veio de outra igreja para ela, e aí por diante. Algumas atividades específicas devem ser colocadas em atas e passado isso para a igreja, como uma forma de boletim informativo. E aí nós temos aí a página 93, aspecto jurídico doutrinário do trabalho pastoral e de seus auxiliares. Aí tem presbítero, diáconos e demais obreiros. Então, nesse sentido aqui, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que é um erro, existe um erro muito grande por parte de algumas igrejas que assinam carteira de pastor, né? Assinam carteira de presbítero, de diácono. Isso é um erro muito grande. Por quê? Porque a igreja ela não é como uma empresa, não nesse aspecto profissional. Não, um pastor, um líder, um obreiro, ele é um servo da igreja. Ele tem uma chamada específica para cuidar da igreja. Então, nesse sentido, a igreja não é obrigada a assinar a carteira deles, tá certo? Então, eles servem de forma voluntária. Esse tipo de vocação é o serviço feito para a igreja, tá certo? Agora, abrindo parênteses,
A questão de zelador, sim, o zelador pode ter a carteira fichada, né? Em relação à secretaria, né? Também pode ter uma pessoa preparada para a área da secretaria, né? Uma pessoa que trabalha na área administrativa da igreja. Mas isso vai depender muito do porte da obra da igreja. Tem igrejas que têm mais de 1.000 membros. Então, dependendo do porte da membresia da igreja, dependendo da obra, né, que é feita ali naquela localidade, é necessário até pagar a uma pessoa que trabalhe na área administrativa, entendeu? Um outro detalhe também, tem pessoas existem igrejas que são megas catedrais que precisa até mesmo de um contador. Então tem que pagar um contador, assinar a carteira dele, porque ele vai trabalhar em favor daquela instituição que é aquela igreja. Tudo vai depender muito da estrutura da instituição. Então nesses casos, essas pessoas, elas têm o direito também de serem pagas, certo? Mas pastor, e a questão do INSS do pastor? O INSS vai depender de cada igreja. Tem igrejas que dá ajuda de custo do pastor, mas paga por fora o INSS. Já tem igrejas que não. Então isso aí cabe ao pastor administrar aquilo que recebe da igreja para pagar o seu INSS, certo? Isso vai depender muito do seu ajuste de contas, da ajuda de contas, certo? Lembrando que o estatuto da igreja deve ser registrado em cartório. Eu já falei isso agora há pouco. Na hora de ser elaborado, né, se não se registra em cartório, esse estatuto não tem validação na Receita Federal. E isso pode trazer complicações para a igreja mais tarde. Não só o estatuto deve passar por uma Receita Federal como um reconhecimento de firma, mas também o ata de caixa da igreja. A ata de caixa da igreja deve também passar pela Receita Federal, tá certo? Para que haja uma validação, para que não haja supostos problemas amanhã ou depois com essa igreja. E daqui por diante é só você dar uma lidinha, né? Nós já falamos sobre o vínculo empregatício e sobre o pagamento da contribuição mensal, né? Que é muito pessoal. Isso é resolvido pelo próprio pastor, tá certo? Ou a igreja, ou ele mesmo pode pagar. Isso vai depender de cada ministério. Então, na próxima lição, nós estaremos abordando sobre o líder, né? A importância que tem o líder e é um assunto muito pertinente. Então, estaremos abordando na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Bons estudos, que Deus te abençoe.